Fala pessoal, esse é o primeiro post da Igreja Missionária do Ceticismo Revelado e nele quero conversar com vocês sobre o que é ceticismo e qual o propósito deste canal. Se você se interessou pela proposta, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vem comigo. Eu sou o Felipe e essa é a Igreja Cética. Hoje em dia, muita gente confunde as palavras ateu, cético e agnóstico, achando que tudo é a mesma coisa. Mas não é bem assim. Cada uma dessas palavras do conjunto que denomino de ACA, ateus, céticos e agnósticos, tem significados bastante distintos. Se você se define como ateu, agnóstico ou mesmo cético e quer saber mais sobre esses termos, ou mesmo se você é religioso, mas tem uma curiosidade sobre este tema, vamos ver de forma bem genérica o que representa cada uma dessas palavras. O conceito de agnóstico até está na moda ultimamente, onde muita gente se define por esta palavra. Mas o que ele quer dizer? Ser agnóstico é simplesmente não ter uma religião definida, mas acreditar em Deus ou pelo menos na existência de um mundo metafísico. Em alguns casos, os agnósticos são pessoas profundamente ligadas à espiritualidade, mas não a uma religião ou a um corpo doutrinário específico. Já em outras situações, eles são indiferentes ao mundo espiritual, ainda que creiam na possibilidade de sua existência. Esses últimos também podem ser chamados de apateístas. O agnosticismo não se preocupa em afirmar ou negar alguma coisa. Ele é muito mais uma postura individual do que um debate intelectual. Já o ateísmo é uma outra coisa. Ele é a negação da existência de Deus. Em outras palavras, um ateu afirma a inexistência da divindade. Trata-se de uma posição ativa. Só que tem um problema aqui. Deus, tal como concebemos, é uma ideia construída na cultura ocidental. E é aí que mora o detalhe da coisa. Alguns ateus, apesar de negarem Deus como Criador Supremo, acreditam no mundo espiritual. Há muitos ateus, por exemplo, que creem em curas espirituais, seres astrais, astrologia, entre outras crenças metafísicas. Eles só não operam com a ideia de Deus. Já outros ateus negam a existência de qualquer realidade metafísica, o que nega a influência dos planetas, a cura pelos cristais, a força dos chakras, etc. De forma bem resumida, na filosofia, esses últimos são chamados de naturalistas, ou seja, eles só acreditam na realidade material. Então assim, até aqui, dá para ver que tudo é meio confuso mesmo. Há vários tipos de agnósticos e ateus. Mesmo que a pessoa não tenha religião ou não acredite em Deus ou em deuses, muitas delas podem seguir acreditando num plano metafísico. Para saber o que uma pessoa pensa sobre um assunto ou outro, o ideal é perguntar a ela, pois nenhuma identidade vai dar conta de explicar toda essa diversidade de opiniões sobre a espiritualidade. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas e os céticos? Então, vamos agora falar sobre o tal do ceticismo, porque a partir disso apresentarei a vocês o objetivo desta igreja. De forma resumida e direta, o cético é aquele indivíduo que desconfia da capacidade humana de termos certezas sobre as coisas da vida. Ele tem muitas dúvidas, faz perguntas o tempo todo e, na medida em que não encontra respostas, age com cautela. Ele não embarca em qualquer ideia como se fosse verdade absoluta, e se entrega ao exercício do pensar e do refletir sobre as questões. A pessoa cética se baseia mais pelo princípio da incerteza e da dúvida do que pela fé. Na prática, isso significa que o indivíduo tem dúvidas sobre a existência de um mundo metafísico e não tem certeza sobre a validade de qualquer uma das religiões. Mas é bom atentar que o ceticismo não se refere apenas à espiritualidade. A postura cética de vida também se direciona para a política, para a sociedade e, em alguns casos, até mesmo para a ciência. Então, de forma bem genérica, isso é o ceticismo. Trata-se mais de uma postura de dúvida e descrença perante o mundo da espiritualidade e da política do que de um corpo de crenças fechado e bem estabelecido. Mas aqui vale uma curiosidade.
Historicamente falando, o ceticismo foi uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, que viveu entre 318 e 272 a.C. E essa corrente foi caracterizada essencialmente por duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Ele defendia que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, manter uma postura neutra em todas as questões, não admitir a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos, entre outros elementos. Bem, dá para ver que o que hoje entendemos por ceticismo é um pouquinho diferente do que os gregos entendiam, mas as coisas se relacionam de alguma forma. A essência da postura cética perante a vida é a dúvida e a capacidade de fazer perguntas. E é com base neste entendimento que eu vos apresento a Igreja Missionária do Ceticismo Revelado, ou simplesmente Igreja Cética. Mas vocês podem me perguntar, mas para que uma igreja para propagar a descrença? Então, porque no Brasil há milhares de igrejas e instituições irradiando crenças, mas poucos lugares irradiam a dúvida, o questionamento ou a ponderação sobre certas ideias. Esses lugares certamente existem, como as universidades ou canais no YouTube, mas eles ainda são muito poucos perante o número de instituições religiosas. Na verdade, muitos dos questionamentos sobre as religiões vêm mais de posturas individuais do que de instituições. Nesse sentido, nosso propósito aqui é somar ao trabalho dos que já vêm irradiando questionamentos e ampliando as dúvidas. Se vocês repararem, céticos e ateus até convivem relativamente bem, mas o agnóstico talvez tenha alguma dificuldade de pertencer a este grupo, a menos que ele mantenha uma postura aberta de questionamentos. Se ele crê no mundo espiritual e não está disposto a questioná-lo, certamente terá conflitos com ateus e céticos. Contudo, se o agnóstico tem alguma crença, mas é aberto a questioná-la, ele, junto com os ateus e céticos, forma um conjunto que acredito que possa ter um importante papel na sociedade brasileira, principalmente nos tempos atuais. Por fim, o propósito deste canal não é destruir crenças, mas sim ser um espaço de diálogo com religiosos e partidários políticos para que vocês possam me ajudar a responder algumas das perguntas que eu tenho e para que possamos pensar juntos respostas para os problemas espirituais, filosóficos e políticos da humanidade. Se você gostou da proposta, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente. Valeu, pessoal!